Olá pessoal, a dica de hoje é comece a fazer. É assim na vida que a gente tem várias ideias, vários planos de coisas que a gente quer começar. Às vezes um estudo, às vezes começar a fazer exercício, às vezes começar a leitura de alguma coisa, às vezes mudar a rotina dentro de casa, às vezes começar a fazer uma dieta, às vezes começaram a fortalecer e se empenhar por uma amizade. E a tendência nossa é que a gente vai deixando essas iniciativas sempre para depois. Às vezes até a gente brinca assim que toda segunda-feira a gente decide começar e acaba não começando. Então a dica é justamente comece a fazer. Decida aquilo que você gostaria de começar a fazer e realmente tente ser persistente no sentido de começar. Comece aquilo. Comece o que você se propôs a fazer. Uma dica dentro dessa dica é que não dá para a gente começar todas as coisas ao mesmo tempo. Então, se você tem uma lista de coisas que você gostaria de começar a fazer, escolhe duas delas ou escolhe uma delas e comece essa. Estabeleça uma data, pode ser a segunda-feira, e de fato comece a fazer isso que você se propôs. Você vai se sentir muito bem, você vai se sentir comprometido de fato com aquilo que está fazendo e você vai ver que isso faz bem, isso realmente faz bem para você. Se no meio da semana ou no meio aí do mês, vamos pensar assim, você perdeu o ritmo, você não consegue continuar como você havia imaginado, aí a dica é volte a se comprometer com aquilo que você havia se comprometido. Comece a fazer, essa é a nossa dica. Pois bem, esses dias me perguntaram, Ayrton, te apresenta aí. E aí ok, vou me apresentar. Comecei falando do que eu faço, as minhas produções acadêmicas, o meu trabalho na clínica, e as pessoas começaram a me olhar cada vez mais estranho, e eu falei, será que eu tô falando alguma coisa errada? E quando eu acabei de falar, a pessoa disse, ok, agora a gente já sabe o que tu faz. Mas quem é tu no meio de tudo isso? Isso é o que tu faz. Quem é você? E aí fica a dica, né? Pra gente pensar que a gente não é só o que a gente produz. A gente tá atrás disso. Então, se a gente tirar, ou se a gente tirasse tudo isso que a gente produz, tudo isso que é um produto do nosso trabalho, enfim, o que sobra? E aí eu fiquei pensando, cara, eu comecei a falar sobre meus aspectos físicos, sobre algumas características emocionais, e foi bem difícil. Então fica a dica aí para vocês pensarem, junto comigo, quem realmente eu sou, e não o que eu faço. Olá pessoal, a segunda dica é preste atenção. Nós fazemos muitas coisas durante o dia, desde que acordamos até que vamos dormir. A gente faz coisas o tempo todo. Na maioria das vezes, as coisas que a gente faz, elas são feitas de forma automática. A gente está no piloto automático, a gente não percebe o que está fazendo. E a dica que nós damos para vocês é prestar atenção em algumas coisas que a gente faz. Talvez prestar atenção no acordar e no sair da cama, prestar atenção na escovação dos dentes, prestar atenção no banho, no chuveiro, prestar atenção no café ou na comida que você está comendo. Qual é a sensação, qual é a temperatura, qual é o sabor, qual é o cheiro que tem ali, quais as sensações que eu sinto quando estou fazendo isso que eu estou fazendo. É muito interessante fazer isso. Quando a gente começa a prestar atenção nas coisas que a gente faz, a gente começa a se conectar com as coisas, se conectar com a vida. A vida começa a ter de fato outro sentido, outro sabor, outra sensação. Isso faz muito bem, é extremamente terapêutico para a gente se conecta com o que faz. Então, esse é o desafio para você, preste atenção em alguma coisa. Não temos como prestar atenção em todas as coisas, mas a sugestão é preste atenção em algumas coisas. Pode ser qualquer coisa, mas preste atenção. Está aí a dica para vocês. E aí, pessoal? Seguinte,
Vocês sabem que a gente trabalha muito com as questões das emoções e pensamentos e tudo mais. E aí, esses dias eu me peguei pensando, né, pelas coisas que eu gosto, né, que eu tenho interesse e que eu perco bastante tempo, né, porque faz todo sentido eu me direcionar a isso e tal. Mas eu comecei a fazer uma lista das coisas que realmente eu tenho paixão, que realmente dá sentido para minha vida. E aí a lista começou a ficar menor, bem menor. Porque na rotina do dia a dia, parece que tudo faz sentido, tudo a gente tem que fazer, tudo que a gente tem que concluir. E aí a gente acaba realmente perdendo a essência dessas coisas que realmente a gente tem paixão. E aí fica a questão: pelo que você realmente tem paixão? Fica a dica. Olá pessoal, a nossa dica dessa vez é agradeça. Sim, agradeça. É muito comum a gente caminha aí na rua, encontra pessoas no transporte público ou em repartições onde a gente vai, a gente geralmente agradece, diz muito obrigado e as pessoas respondem de nada, isso é o comum. Infelizmente algumas pessoas nem isso mais têm feito. A dica aqui do agradeça é um pouco mais do que essa ideia automática de obrigado e de nada. É realmente pra gente mesmo, começar a agradecer aquilo que a vida nos dá, aquilo que acontece, aquilo que a gente experimenta durante um dia de vida. São muitas coisas para agradecer. E o desafio dessa dica é você, cada dia, exatamente, cada dia você, no final do dia, lembrar de alguma coisa que você quer agradecer. Talvez seja a pessoa que você encontrou, talvez seja algo que realizou você lá no trabalho que você faz ou no estudo, talvez você agradeça pela comida que teve, talvez você agradeça a chuva que caiu, ou o momento que você teve no seu dia, o pôr do sol ou o nascer do sol, ou simplesmente a possibilidade de ir de um lugar para o outro, não importa. São muitas coisas. O abraço da pessoa amiga, o abraço do filho, da filha, o beijo no companheiro, na companheira, não importa. Faça uma lista, inclusive, cada dia agradeça aquilo que a vida te deu naquele dia e você vai ver que isso vai te deixar numa relação com a vida muito interessante. A possibilidade de agradecer conecta a gente com a vida que acontece, ela nos ajuda a colocar sentido naquilo que estamos vivendo. Aí está a dica, agradeça. Sabe aqueles dias que a gente chega num ambiente e a gente sente aquele clima pesado? Às vezes até a gente fala assim, o nosso santo não bateu, né? A energia não deu certo. Aquela pessoa me transmite uma sensação estranha, negativa, ruim. E aí eu fiquei pensando, né? A gente sempre se projeta para fora, assim, né? Óbvio. Mas e a nossa energia? E o que a gente tá carregando com a gente? E o que o outro vê muitas vezes melhor que a gente mesmo. E aí fica a questão: qual é a energia que te apresenta antes mesmo de tu falar uma palavra? Fica a dica aí, pessoal. Olá, pessoal. A dica de hoje é viver o tempo. É muito comum a gente ouvir esse ditado que diz tempo é dinheiro. Será? Será que tempo é dinheiro? Será que tempo pode ser pago? Será que tempo pode ser comprado? Acho que não. Tempo é vida. E essa é a dica de viver o tempo. O tempo é a vida que nós temos. E esse tempo ele tem 24 horas cada dia. A cada hora tem 60 minutos. Nenhuma pessoa tem horas a mais, minutos a mais, segundos a mais. Nós temos exatamente esse tempo para viver. Esse é o tempo que nos é dado. E esse é o tempo da vida. E às vezes a gente fica tentando conseguir mais tempo, tentando apressar o tempo, tentando diminuir o tempo.
e esquece de viver de fato aquilo que a vida, as 24 horas de cada dia nos dá. Então essa dica é muito importante para vocês. Viva o tempo que vocês ganham cada dia e tentem viver esse tempo do jeito que ele é, contentando-se com esse tempo que tem, aproveitando o tempo, não esperando para fazer coisas que de repente poderiam ter sido feitas, mas se de repente vocês não conseguem viver naquela intensidade que gostaria de ter vivido, bom, esse foi o dia que nos foi dado, esse foi o tempo de vida que nos foi dado e nós podemos aproveitar ele, tivemos a oportunidade de aproveitá-lo da maneira que ele nos apresentou e nos foi dado. Viva o seu tempo! Pois bem, agora eu vou propor uma brincadeira para a gente fazer. Eu já vou falando que essa brincadeira, apesar de ser fácil, ela é bem complicada. Eu tentei fazer ela e até me atrapalhei um pouco, me perdi, porque eram muitas coisas a pensar. Lá vai. Se eu te entregasse uma caixinha de várias coisas, tipo lembranças, experiências, recordações, que você perdeu, qual é a primeira coisa ao abrir essa caixinha que você iria procurar? Fica a dica aí para vocês.